Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Bora para mais um dia, né, da nossa leitura. Gente, já foram praticamente 11 meses, né, da nossa leitura. Quantos dias, né? Dos 365 dias do ano, nós já fizemos 334 dias, acho que é isso, né? Porque ainda faltam 31 de dezembro, né? 31 dias do mês de dezembro, mas nós já estamos aqui no dia 30 de novembro de 2022. Não sei vocês, mas a minha alegria é imensa de ter chegado até aqui, de ter mais um dia de leitura com vocês, de ter perseverado durante esse ano, de não ter desistido, de não ter parado, de não ter esmurecido, né, de ter tido essa confiança de que Deus ia nos levar até o final, e Ele vai, né, nos ajudar até o final dessa leitura, até o dia 31 de dezembro. Muito feliz. Eu queria te convidar também aí, se você está fazendo a leitura aqui com a gente, nós fizemos um desafio com um grupo de mulheres que a gente tem, de fazer, a partir de amanhã, finalizar o ano, né, o mês de dezembro, com a leitura e meditação também dentro do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, e o mês de dezembro tem 31 dias. Então, a gente vai fazer a leitura de um capítulo por dia do livro de Provérbios. E quanta riqueza, gente, a gente extrai daquele livro. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro de Provérbios, e cada vez que eu leio, o Espírito Santo me traz algo novo, uma revelação nova, um rema novo no meu coração, algo salta nos meus olhos, eu aprendo mais com Salomão, eu aprendo mais com o Espírito Santo, porque a palavra ela é viva e eficaz, ok? Ela realmente penetra a nossa alma, dividindo alma e espírito e trazendo de dentro para fora aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado pela palavra, e nós então vamos sendo então moldados à imagem e semelhança de Jesus. Então eu queria te convidar aí também a juntar, né, o livro de Provérbios aí na sua meditação durante o dia. É um capítulo só por dia. Então, são alguns versículos, vamos dizer assim, né? Alguns capítulos são maiores, outros menores, mas eu queria que você se incentivasse aí de ler um capítulo por dia do livro de Provérbios, marcando os versículos que mais te chamarem a atenção, grifando mesmo, fazendo anotações, postando nas suas redes sociais, incentivando, né, as pessoas também a lerem, inclusive, para meditarem, para a gente terminar esse ano com chave de ouro, aprendendo um pouco mais com Salomão, com o Espírito Santo, e pedindo realmente que o Senhor nos dê muita sabedoria e entendimento na palavra. É isso que a gente vai aprender lá dentro do livro de Provérbios, né? A buscar mais sabedoria e entendimento. É isso. Mas vamos orar para a gente entrar aqui na nossa leitura. Hoje a gente vai fazer a leitura da primeira carta de Pedro, né? A primeira carta, a primeira epístola de Pedro aos irmãos ali. E a gente vai ler essa carta inteirinha hoje, se Deus quiser. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigada por esse momento que o Senhor está nos dando. Obrigada por essa noite. Obrigada por esse final de mês, Pai. Obrigada por esse último dia do mês em que nós temos tido, Senhor, toda a provisão necessária pelo Senhor. Tudo que o Senhor proveu para nós durante esse mês foi maravilhoso em todos os aspectos. Nosso profissional, a nossa família, a nossa saúde, o nosso bem-estar, Senhor Jesus, as palavras que o Senhor ministrou ao nosso coração durante esse mês, a nossa leitura, a nossa vida com o Senhor, o nosso relacionamento, Pai, com o Senhor. Como isso tem crescido, como isso tem sido amadurecido na nossa vida, Jesus, e nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar por esse grupo de irmãos que está aqui, lendo a palavra comigo, Senhor, meditando na palavra junto comigo. E nós queremos te agradecer, Jesus, por até aqui o Senhor estar nos ajudando. Muito obrigada, Deus. Que essa carta que o apóstolo Pedro escreveu seja hoje uma carta realmente que fale aos nossos corações ainda mais, que ministre a nossa vida, que exorte a nossa vida, que faça com que a nossa vida seja cada dia mais parecida com Jesus. Obrigada, Deus. Fica conosco. Ministra o nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então? 1 Pedro, capítulo 1, e vamos seguindo aí em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, essa primeira parte aqui, né, essa introdução a essa carta que Pedro está escrevendo aos irmãos, tanto peregrinos, né, que ele fala aqui, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, ele escreve para uma quantidade de cidades enorme ali, né, naquela região ali da Galácia, Capadócia, que é a Turquia, aquele pedaço de cima, né, da África ali, aquela parte superior que passa daquele mar ali, que eu não lembro agora, mar Mediterrâneo, acredito eu que seja ali, se não me engano. Então, a parte superior, Galácia, Capadócia,
províncias da Ásia e Bitínia. Ele manda para esses irmãos essa carta, e essa primeira introdução de Paulo está falando sobre a questão justamente deles terem sido chamados para uma herança, para uma eternidade que nós não poderíamos pagar por ela. Nós não poderíamos ter outro acesso a Deus se não fosse através de Jesus Cristo. Ele fala de maneira tão poderosa a respeito de salvação, a respeito de regeneração, né? Que através do sangue desse Cordeiro Imaculado, que foi Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Anteriormente nós estávamos perdidos, ele diz, né? Mas agora nós fomos encontrados, fomos salvos e precisamos agir de acordo com essa salvação. Paulo chama a responsabilidade de todos os irmãos ali a respeito da sua maneira de viver, justamente porque eles foram alcançados por Jesus, foram salvos, são cristãos. Então a nossa maneira de viver passa a ter que ser diferente, não porque simplesmente nós mudamos de religião, de jeito nenhum, mas porque agora nós somos nascidos de Deus e é essa a nossa condição a partir desse momento. E por causa disso, então as nossas atitudes acabam mudando segundo a imagem e semelhança de Jesus. Ele diz aqui, um versículo que eu achei bem maravilhoso aqui. Olha o versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro ou que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória quando Jesus Cristo for revelado. Gente, se tem uma coisa que a Bíblia não dá para nós, é expectativa de uma vida sem provações nessa terra. E por que a Bíblia, então, não nos dá essa situação de vida abundante no sentido natural da coisa, né? Paulo fala sobre provação, agora Pedro está falando sobre provação, porque na verdade, assim, esse cristianismo que algumas teologias pregam de triunfalismo, de vida abundante sem problemas, de só riquezas, de só alegrias, de só fartura, esse evangelho não está na Bíblia. Esse evangelho não existe. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, porque em toda a palavra de Deus, cada um dos filhos de Deus teve os seus momentos de privações, teve os seus momentos de tribulações. Por quê? Porque na verdade no mundo que nós estamos, caído por causa do pecado, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Porque na verdade Jesus já venceu, ele venceu, nós ainda não vencemos. Jesus disse: mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E por causa da vitória dele, nós então venceremos na sua volta, no seu retorno. Na vinda de Jesus, ele vai triunfar sobre esse mundo de pecado e vai então nos transformar realmente em corpos incorruptíveis, e nós vamos estar com ele eternamente, e a terra vai ser restaurada. Então, esse evangelho que muitas pessoas pregam não é o evangelho que Pedro pregou, que Paulo pregou, que Tiago pregou, que João pregou. Então, a gente precisa estar muito atento e estar lendo a palavra para que nós entendamos que evangelho é esse que nós temos vivido. Que quando está tudo bem, então Deus está na minha vida. Quando não está tudo bem, então quer dizer que o diabo está na minha vida? Muito cuidado, gente, isso não existe. As tribulações, as circunstâncias adversas, elas só vêm porque o mundo está em pecado, porque o mundo jaz no maligno e nós ainda vivemos nesse mundo caído. Então nós vamos sofrer pressões, nós vamos sofrer opressões, nós vamos sofrer circunstâncias adversas. As situações do mundo vão ser realmente caóticas muitas vezes, porque a economia fica difícil, porque os governos são corruptos. Isso tudo é por causa do pecado que jaz nesse mundo. E nós estamos inseridos nele ainda. Mas há uma esperança, Pedro está dizendo, há uma esperança que em nós ela é muito maior do que da vida eterna. Então foi por isso que nós fomos alcançados por Deus,
para desejarmos ainda mais estar com Ele e para buscarmos ainda mais vidas que, assim como nós, estavam perdidas, mas que agora foram alcançadas. Pedro está falando sobre várias questões aqui da salvação, desse alcance que a salvação e o sangue de Jesus fez por nós. 1 Pedro capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Não sei se vocês perceberam, gente, e isso é bom quando a gente vai lendo as cartas na sequência e a gente vai percebendo então como essas cartas foram desenvolvidas e para quem estavam sendo endereçadas e por quem estavam sendo escritas. Percebem que agora nós estamos lendo a carta de Pedro. Pedro é quem está escrevendo agora para as igrejas ali na região da Galácia, da Capadócia, né, naquela região ali da Ásia, e praticamente as palavras de Pedro, que está numa outra região. Pedro estava em Jerusalém, Pedro permaneceu em Jerusalém praticamente durante toda a sua vida, ok? Então, Pedro estava numa outra região, ensinando o evangelho, pregando o evangelho a outras pessoas, mas ele escreve carta aos irmãos ali na Ásia, na Galácia e na Capadócia, que se parecem muito com as cartas de Paulo, percebem? Ele fala sobre nós sermos submissos às autoridades, porque todas elas foram constituídas por Deus. Então, mais uma vez, é reforçado para nós, assim como Paulo reforça sobre essa questão de submissão às autoridades. Então, os nossos governantes, eles estão ali porque é permissão de Deus.
um versículo que chama muito a minha atenção nesse momento aqui, sobre as autoridades, quando a gente lê, é esse aqui, quer ver? Versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, olha só, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, na verdade, o que a gente percebe é que as autoridades aqui nessa terra, elas são constituídas por Deus, elas são levantadas por Deus justamente para trazer juízo aos ímpios. Então, quando a gente acha que nós estamos sendo governados por pessoas ruins, por pessoas difíceis, por pessoas más, muitas vezes tem o dedo de Deus, ou muitas vezes não, todas as vezes tem a permissão de Deus para punir os ímpios, para punir aqueles que são maus, para punir aquelas pessoas que realmente estão fazendo mal. E, na verdade, aquele que estiver fazendo certo, aquele que estiver fazendo o correto, o Senhor vai cuidar de você. Então, a nossa necessidade é continuar orando pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, seja em que âmbito for, ainda que eles sejam ímpios, ainda que eles sejam maus, quem tratará com eles é o Senhor. Nós precisamos ter essa convicção. Então, que nós possamos, nesse ano, finalzinho de 2022, início de 2023, estar orando pelas nossas autoridades com esse entendimento, e entender que nós precisamos orar pelas nossas autoridades e nos sujeitarmos a elas, como nós temos nos sujeitado ao Senhor. O Senhor é o nosso primeiro Senhor sobre as nossas vidas, mas as autoridades que estão sobre nós também foram constituídas por Deus. E nós precisamos crer nessa palavra assim como ela é. Então nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos obedecer, nós precisamos fazer o que é correto para que o Senhor honre a nossa vida onde quer que nós estejamos, debaixo do governo que nós estivermos, não importa, o Senhor estará conosco. Pedro começa esse capítulo 2 falando para a gente se livrar, né, de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, né, que é fofoca. Como crianças recém-nascidas, a gente deve desejar o leite espiritual puro, que é a palavra. A gente precisa, nasceu de novo, gente. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tá lá sentindo essa graça poderosa de Deus da salvação. Busque a palavra, se alimente da palavra, do leite espiritual, que é esse início, né, do entendimento da palavra, porque nós precisamos da palavra para sermos bem nutridos e assim a gente possa ser verdadeiros construtores do corpo de Cristo, né? Que nós estejamos como alguém que está ajudando nessa construção e não como alguém que está servindo de pedra de tropeço para outras pessoas, que está atrapalhando o avanço do evangelho, que não está fazendo nada em prol do reino de Deus. Então que nós possamos ser esses a estar abandonando, né? Nos livrando, Paulo está pedindo, se livrem disso, parem com essas coisas, ok? Capítulo 2 ainda, a partir do versículo 21, nós paramos no 20. Versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus é o nosso maior exemplo, né? De alguém que se submete às autoridades. Jesus se submeteu a Pôncio Pilatos, Jesus se submeteu a César, Jesus se submeteu aos fariseus, né? A Caifás, Anás, todos aqueles que estavam ali, Herodes. Jesus se submeteu a todas as autoridades. Quando ele estava numa sinagoga, ele respeitava os anciãos ali na sinagoga. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que se submete também
a autoridades, mas principalmente ele se submeteu a toda a autoridade do Pai. Então Deus era realmente uma autoridade sobre Jesus Cristo enquanto filho, enquanto homem, né? Enquanto Deus encarnado aqui, ele era filho, então ele se submeteu todo o tempo ao Pai, todo o tempo ao Espírito Santo que estava guiando a vida dele e também as autoridades que estavam ali sobre a nação de Israel naquele momento, né? Como governantes, como Império Romano e tudo mais. 1 Pedro capítulo 3, vamos seguir? Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Paulo, mais uma vez, né, como eu falei aqui para vocês a respeito de autoridades, Pedro também enfatiza nesse trecho da carta também a submissão, a maneira de viver dos maridos, das esposas, né, dos patrões, e eles sempre vão tentar, através dessas cartas, nos trazer direção, ensino mesmo, né, de como é viver em comunidade, de como é viver em comunhão uns com os outros. É isso que Pedro está fazendo nessa carta, que Paulo já fez em outras cartas que nós lemos,
Percebam que a maneira deles ensinarem a Igreja de Cristo ao longo, né, do Império Romano, ali ao longo do tempo, no primeiro século, é a mesma. É trazendo ensino, direção de como ter uma vida conduzida pela palavra, de ter uma vida conduzida pelo Espírito que agora habita em nós. É realmente como é viver como cristão nessa terra, na igreja, em casa, no trabalho, em comunidade, na rua, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com os inimigos, né? Nós precisamos olhar para essas cartas como verdadeiras pérolas de ensino para nós de como devemos viver como cristãos nessa terra. O nosso exemplo, gente, é a maior pregação que nós podemos fazer. Ou você se destaca nesse mundo justamente pela prática da obediência, pela prática da fé, pela prática do verdadeiro cristianismo, ou nós seremos pedras de tropeço para outras pessoas serem salvas. Porque as pessoas vão usar exatamente essa frase: para ser crente como fulano, eu prefiro ser ateu. Para ser crente como Beltrano, eu prefiro ser macumbeiro. Para ser crente como tal pessoa, eu prefiro nem ir à igreja. E é isso que muitas vezes a gente ouve. Por quê? Porque as pessoas vivem as suas vidas na comunidade, na vida do seu cotidiano, diferente daquilo que elas professam com a boca. Quando elas vão pregar, elas pregam um Cristo que salva, que liberta, que perdoa, que é manso, que é humilde, mas no seu convívio, no dia a dia, essa pessoa é arrogante, maledicente, fofoqueira. Então é diferente, prega uma coisa e vive outra, né? É uma mulher extremamente insubmissa, não é dada, né, a cuidar da sua casa, de fazer o que ela precisa fazer pela sua família. Então, tudo isso Pedro está nos ensinando nessa carta de como é viver o nosso dia a dia como cristãos nessa terra. Vamos para 1 Pedro capítulo 4, bora lá? Capítulo 4 agora. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios.
Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Capítulo 4, Pedro fala para nós a respeito de uma forma de viver que antes era segundo os costumes desse mundo, né? Então, antes de conhecermos a Jesus, antes de nós sermos alcançados, de a salvação nos alcançar, de nós nascermos, né, da água e do Espírito, nós praticávamos tudo isso que ele falou, né, aqui em cima. Libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgias, farra, idolatria. A gente tinha uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus de viver. E aí Pedro diz assim: agora que vocês se converteram, agora que Jesus habita em vocês, o Espírito de Deus habita em vocês, as pessoas do mundo, elas começam a insultar vocês mesmo, a dizer que vocês estão errados, a dizer que vocês são quadrados, redondos, retrógrados, do passado, são ridículos, vão nos insultar com todo tipo de palavra, mas nós devemos nos alegrar, porque se nós estamos sofrendo os mesmos insultos que o nosso mestre sofreu, Jesus, que outros profetas, que outros homens de Deus sofreram por causa de serem cristãos, por serem de Cristo, por viverem uma vida diferente, por viverem o reino de Deus nessa terra, viver no padrão da palavra, então nós devemos ficar muito felizes, porque realmente isso é viver o cristianismo no meio de um mundo corrompido. Com certeza, Noé foi alguém extremamente insultado em seu tempo. Quando ele decidiu construir aquela arca, com certeza muitos insultos, muitas palavras de que ele era louco, muitas palavras de que ele estava saindo do seu juízo, muitas palavras de que ele, né, não estava bem da cabeça e tantas outras coisas, né? De que ele se achava o santo, de que ele se achava o bambambam. Então, quantas coisas, né? Noé deve ter ouvido e tantos outros discípulos de Jesus. Jesus foi dito como endemoniado, gente. Se o próprio Cristo, fazendo sinais, prodígios e maravilha no meio dos fariseus, foi chamado de filho de Belzebu, filho de demônio, né? Que dirá nós, simples servos desse Deus tão poderoso? Então, Pedro está dizendo para nós: não mudem a maneira de viver de vocês, não mudem o procedimento de vocês por causa da perseguição. Antes, glorifiquem a Deus em tudo que vocês vão fazer. Que realmente a atitude de vocês seja diferente nesse mundo totalmente corrompido. Que a nossa vida seja uma vida pautada nos padrões de Deus, porque assim nós vamos agradar ao nosso Pai e muito provavelmente nós vamos desagradar esse mundo, mas o que nos importa é agradar a Deus. Então nós devemos nos amar de maneira fraternal, nós devemos agir uns com os outros com esse mesmo amor. A palavra de Deus diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Então que a gente possa colocar o cristianismo em prática, principalmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não somente dentro da igreja. Lá dentro da igreja, ser cristão é tão fácil, porque nós estamos no meio de pessoas que professam a mesma fé, nós estamos num ambiente totalmente religioso, onde as pessoas estão ali focadas nas coisas de Deus, onde uma boa palavra é pregada, onde louvores são entoados. Mas quando nós saímos do templo, da igreja, e nós então estamos no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, na sociedade, aí sim o verdadeiro cristianismo precisa ser posto em cash. Precisa estar ali o tempo todo na nossa boca, na nossa vida, no nosso exemplo de vida, né? Aí sim nós vamos estar sendo verdadeiros filhos de Deus, onde quer que nós estejamos. Amém? Vamos para o último capítulo dessa carta. 1 Pedro, capítulo 5. Ele vai vir com um bálsamo de encorajamento e saudações finais. 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho
testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho, saudem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Que coisa boa, né, gente? Ver Pedro também nos alertando sobre uma maneira de viver, sobre uma forma de viver, de sermos sujeitos, né? Como os jovens devem se sujeitar aos mais velhos, em amor, né? Não sermos orgulhosos, de sermos humildes, de os líderes estarem pastoreando as ovelhas como Deus os entregou, sem agir com domínio, sem agir por ganância, né? Que nós possamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais, para que eles realmente permaneçam com essa sensibilidade espiritual, cuidando do rebanho do Senhor até que Jesus volte. Os últimos dias serão realmente, nós vamos ler a carta de Judas já, e vocês vão ver como parece que essa carta está sendo escrita nesse exato momento. O quanto o livro de Judas parece com os nossos dias, porque são dias difíceis, porque também são dias de grande tribulação na terra por causa da volta de Jesus. Então, que nós possamos olhar para essas cartas e falar, deixa eu ver o que Pedro está me aconselhando a viver, de que forma, como eu devo ser um verdadeiro cristão nesse mundo. É isso que ele está nos alertando, é isso que ele está nos ensinando, é isso que ele está nos trazendo em pequenos versos aqui nessa carta, o que nós devemos fazer então como verdadeiros cristãos. Amém? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente começa o livro de Hebreus e nós vamos, né, passar alguns dias aí, como eu falei ontem, dentro dessa carta. E com certeza a gente vai assim ter grandes remas, grandes revelações, porque a carta aos Hebreus também é uma carta extremamente recheada de coisas tão importantes para a vida do cristão, para a nossa caminhada de fé, para o nosso entendimento dentro da palavra. Então, que vocês possam aí começar amanhã, 1º de dezembro, com força total, se disciplinando ainda mais para que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor até o final dessa leitura. Quero terminar o ano com vocês lendo Apocalipse 22, versículo, deixa eu ver aqui, Apocalipse 22, versículo 21, ok? Então, que nós possamos terminar esse ano com essa leitura de Apocalipse 22, versículo 21. E nós vamos virar, né? Ter a virada do ano, do dia 1º, para iniciarmos novamente Gênesis capítulo 1. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração e eu creio que a maioria de nós
vai permanecer meditando, lendo a palavra, nos alimentando do Senhor, porque esse é o melhor benefício que nós podemos dar para a nossa vida espiritual, estar nos alimentando da palavra todos os dias. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.